região do Planalto Meridional, entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde se localiza o aproveitamento hidrelétrico Barra Grande, foi ocupada no passado por grupos indígenas que viviam da caça de animais e da coleta de vegetais, especialmente raízes, mel e frutos como o pinhão, abundante na região. Confeccionavam artefatos de pedra, como lâminas de machados para cortar madeira, pontas de flecha para caçar e mão de pilão para moer grãos. Alguns eram horticultores e ceramistas, como os antepassados dos índios Caigangue. Vestígios dos grupos que habitaram a região antes mesmo da chegada dos europeus permaneceram no solo. Um legado para a história e um trabalho para a arqueologia, a ciência que busca entender o modo como os homens viviam no passado a partir da análise dos vestígios que sobreviveram à ação do tempo. Para a implantação do aproveitamento hidrelétrico Barra Grande, foi realizada a pesquisa arqueológica como parte dos estudos de impacto ambiental, uma exigência da legislação de proteção ao patrimônio arqueológico e de licenciamento ambiental. Esses estudos são necessários antes de iniciar a construção de qualquer empreendimento que possa causar danos ao meio ambiente e ao patrimônio cultural. As atividades arqueológicas na região do empreendimento foram desenvolvidas em duas etapas. A primeira etapa ocorreu entre os anos de 2001 e 2003. Os trabalhos compreenderam o levantamento dos sítios arqueológicos, que são os locais onde são encontrados os vestígios das atividades humanas, e o resgate dos sítios ameaçados de destruição pela instalação das obras de engenharia ou pela formação do lago. Para tanto, os arqueólogos, profissionais qualificados a estudar esse patrimônio, adotaram técnicas de observação da superfície por meio da vistoria da área e a realização de sondagens. A segunda etapa iniciou em 2006, dando continuidade aos estudos como medida compensatória, aprofundando a pesquisa em áreas não afetadas pelo empreendimento. Os sítios arqueológicos identificados foram registrados no cadastro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, órgão do governo federal responsável pela proteção do patrimônio cultural no país. Nas áreas que poderiam ser afetadas pela obra, os pesquisadores fizeram o resgate dos sítios, com a escavação, a coleta dos materiais e o registro detalhado das informações. O trabalho identificou mais de 60 sítios arqueológicos na região do aproveitamento hidrelétrico de Barra Grande, de 5 categorias diferentes. Os sítios líticos, que continham instrumentos confeccionados em pedra. Os litocerâmicos, que possuíam vestígios tanto de artefatos de pedras, como também de fragmentos de vasilhas cerâmicas. As estruturas anelares, sítios formados por muros de terra em relevo, geralmente em forma circular, com a presença de um ou mais aterros no seu interior, usados para enterrar mortos. As estruturas escavadas, formadas por depressões do solo, conhecidas também por casas subterrâneas ou buracos de bugre. E uma gruta com material lítico, ou seja, também com artefatos confeccionados em pedra. As peças coletadas em campo foram levadas ao laboratório, onde passaram pelos procedimentos de curadoria, limpeza, consolidação e análise. As peças líticas, em bom estado de preservação, foram lavadas em água e colocadas para secar. Na sequência, receberam um número de catálogo para a identificação. Materiais frágeis, como fragmentos cerâmicos e vestígios de ossos humanos cremados, passaram por um processo químico de consolidação para garantir a conservação. E depois, foram limpos a seco e analisados. Esse é um procedimento que exige atenção e cuidados especiais. A análise de todos os artefatos constitui na medição, classificação, contagem, reconstituição, desenho, fotografia e na interpretação dos vestígios arqueológicos.
Na interpretação dos dados, procurou-se entender como as peças eram confeccionadas, de que material eram feitas, para que eram usadas, a que grupo pré-histórico pertenciam, como estas pessoas viviam e há quanto tempo atrás viveram naquele local. As pesquisas arqueológicas revelaram que o Planalto Meridional, nessa região do Vale do Rio Pelotas, foi ocupado por dois grupos indígenas culturalmente distintos. O primeiro grupo, o mais antigo, era formado por caçadores-coletores, pois a sua alimentação era baseada na caça e na coleta de frutos e raízes. Os vestígios arqueológicos associados a esse grupo, evidenciados na pesquisa, são os sítios líticos de superfície, tipo acampamentos ou áreas de produção de artefatos líticos e a gruta. O segundo grupo que se estabeleceu na região foi os Gês, horticultores e também caçadores-coletores que ocuparam o Planalto há pelo menos 2.000 anos. Os Gês construíram aldeias, sítios habitação em superfície ou estruturas escavadas no solo e estruturas anelares. Produziam vasilhas cerâmicas simples e decoradas que serviam como utensílios domésticos. Utilizavam tortuais de fuso, espécies de discos de cerâmica empregados para a tecelagem. Na escavação dos aterros, nas estruturas anelares, foram evidenciados restos de ossos humanos queimados em fogueiras, confirmando a hipótese de que a sua construção serviu para enterrar os mortos. Com o fim das atividades em laboratório, o material foi acondicionado e encaminhado ao Museu Universitário de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, instituição parceira do projeto. Tão importante quanto estudar a pré-história da região é divulgar os resultados e despertar a consciência da população para o valor do patrimônio arqueológico e cultural do local onde vive. Com esse propósito, um amplo projeto contemplou um estudo realizado com as comunidades locais para a identificação do patrimônio cultural, oficinas de educação patrimonial, realizadas com cerca de 110 professores dos municípios de abrangência do empreendimento e a elaboração de materiais educativos. A reunião dos dados de todas as etapas da pesquisa e a redação do relatório finalizaram o trabalho, que foi enviado ao IPHAN e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde fica à disposição para consultas. Quando um estudo arqueológico é concluído, mais uma pequena peça do grande quebra-cabeça do passado é elucidada. Assim, a pesquisa arqueológica na área do aproveitamento hidrelétrico Barra Grande proporcionou o conhecimento sobre a pré-história regional e contribuiu para resgatar o passado das sociedades que habitaram no Vale do Rio Pelotas.